O Banco Central detectou movimentações atípicas no mercado de câmbio. As operações aconteceram pouco antes do tarifaço do Donald Trump contra o Brasil. Segundo o levantamento do ICL Notícias, foram mais de 6,5 bilhões de reais em só 75 minutos. Os técnicos identificaram ordens pulverizadas e executadas por robôs. Uma estratégia para esconder o volume real dos investimentos. O objetivo seria lucrar com a informação antes do anúncio oficial do tarifaço. A Advocacia Geral da União pediu uma investigação para o Supremo Tribunal Federal. E parlamentares governistas anunciaram que, no retorno do recesso legislativo, vão coletar assinaturas para a instalação de uma CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Para a Polícia Federal, Alexandre de Moraes já determinou a abertura do inquérito, que corre sob sigilo e está conectado às investigações sobre Eduardo Bolsonaro. O crime investigado é o de insider trading, previsto por lei desde 1976. A prática consiste em usar informação privilegiada para ganhar no mercado. O que teria acontecido com as informações antes do tarifaço do Trump? Tudo aponta para uma pressão política de bastidores ligada ao caso do golpe. A questão é: quem teve acesso antecipado à decisão e lucrou enquanto o Brasil perdeu? Sexta-feira, 25 de julho de 2025. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Detalhes, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes. Aqui você já sabe, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Essa notícia que a gente vai analisar teve uma boa parte da investigação que foi feita aqui dentro do ICL, e uma dessas pessoas está aqui comigo hoje no Em Detalhes, que é a nossa querida Débora Maganha, economista, historiadora, apresentadora, também comentarista dos nossos programas. Débora, bem-vinda mais uma vez, é um prazer te receber. Obrigada, bom dia a todos e todas que estão nos assistindo. Vamos tentar destrinchar essa história hoje. Puxar um pouquinho desse fio para a gente entender de onde veio, o que começou a chamar atenção, né? Por volta de 11h30 até meio-dia e 40, meio-dia e 45, né? Para ser mais específica, porque vocês fizeram assim um minuto exato da investigação. Compraram uma quantidade enorme de dólar apostando contra o real. Isso no dia do anúncio do tarifaço do Donald Trump. Pouco depois do anúncio, esse mesmo montante foi vendido. Isso chama muita atenção. Faz quase uma semana que a gente teve notícia disso, mas ainda sem ter o momento exato em que isso tinha acontecido. Saiu no New York Times, saiu no Jornal Nacional, tomou grandes proporções essa atenção ali para compra e venda de dólar no dia do tarifaço, e se levantou já de cara a suspeita de informação privilegiada. Aí vem você, junto com o Kleber Lourenço, também aqui da nossa equipe, e vocês foram na unha investigar. Então me conta o que vocês levantaram, o que vocês observaram depois dessa suspeita principal que foi levantada. Desde antes do anúncio do tarifaço, ou do dia 9 de julho, já tinha uma suspeita em dias anteriores de que pudesse estar tendo uma movimentação estranha no mercado cambial aqui no Brasil. Tanto no dólar à vista, quanto no dólar futuro. Só para todo mundo ficar aqui na mesma página, o dólar à vista é a cotação do dia, aquela que a gente consegue consultar. O dólar futuro, ele é para algum vencimento. Então, você está esperando que em determinada data, então em agosto, por exemplo, que é o que a gente está olhando, o dólar vai estar em algum patamar. E sempre em $1.000. Então, você olha a cotação, é R$ 5.490. Porque você espera que $1.000 lá em agosto valham R$ 5.490. Então, você está olhando para frente, é uma aposta no futuro. E enquanto o dólar à vista, você está falando do dólar no presente. Então, essas suspeitas que começaram a acontecer, começaram no mercado à vista até um pouco antes do dia 9, que foi quando o Kleber veio me procurar com alguns gráficos que ele tinha visto nessas FinTweets, né, nessas redes que falam de movimentação e de trade, que podia estar tendo uma antecipação, inclusive, no dia anterior. Eu dei uma olhada nos gráficos do dia 7, só que a gente tem um problema no dia 7 de julho. Porque dia 7 de julho foi o primeiro dia de negociação depois do feriado de 4 de julho lá nos Estados Unidos, que é o dia que a gente fica quase sem liquidez de dólar, quase não tem negociação. É um dia muito ruim porque a gente não tem a referência de Nova York.
E o mercado lá fica fechado no dia 4 e no dia anterior também fica com baixa liquidez, alguns mercados fecham antes. Então, esse salto que a gente tem no dia 7, ele fica difícil de medir, de mensurar, porque pode ser uma movimentação logo na abertura por falta da referência do dia anterior, do 4 de julho. Aí eu falei, bom, aqui eu não consegui ver tanta coisa distorcida. Falei, vou dar uma olhada no dia 9, que foi justamente o dia do anúncio. Porque muitos dos gráficos que eu tinha visto até então, antes até de aparecer no Jornal Nacional, eram referentes ao dia 7. Então eu falei, vou dar uma olhada no dia 9, que foi realmente o dia do anúncio. E aí eu consegui pegar todas as negociações feitas na B3 naquele dia. É um filtro enorme que tem que fazer, tem todo um trabalho de mexer com os dados primeiro para chegar em alguma coisa que você consegue ver. Porque são muito... mesmo é feito para ninguém conseguir mexer. É bem difícil. Nada intuitivo. Exato, porque se você pegar mais de um dia, tô até vendo outros dias, tem mais de 8 milhões de linhas. Então, assim, não é de qualquer forma que você consegue mexer com esses dados. Então, tem que fazer toda uma transformação para você conseguir filtrar alguma coisa ali. Até o momento que a gente chega por minuto, né? Que é o que a gente consegue ver. Porque as negociações, elas são nos segundos. Até menos do que segundos. Mas a gente acaba simplificando para minutagem e acaba agrupando isso. Quando a gente agrupa, a gente vê que tem um movimento muito esquisito no gráfico. Que lá por volta das 11h38, alguém ou algum investidor institucional, algum fundo, a própria corretora, ninguém sabe quem é, operou quase 10 mil contratos de dólar futuro em um determinado momento. Entrou comprando 10 mil contratos de dólar futuro a 5.490 e tantos reais. Para você operar 10 mil contratos no mercado futuro, você não pode ser um investidor pequeno. Isso já acaba descartando algumas suspeitas de pessoa física. Porque a pessoa física, ela não tem poder. Pode até ter, mas ela precisaria de muito poder para segurar essa operação. Porque você não desembolsa o recurso na hora. Você opera com margens de garantia. Então, você se posiciona dessa forma e todo dia que você mantiver essa posição, você sofre ajustes. Então, se o mercado vira para uma direção que não é a que você está esperando, então o dólar cai em vez de subir, você vai sofrer ajuste negativo e dependendo do quanto esse dólar cair, você pode tomar um ajuste de 23 milhões. Então, como é que você segura uma operação dessa com margem, não tendo o operacional disponível para conseguir operar, inclusive, ter liberação para operar essa quantidade de contratos. Então, isso acaba descartando algumas suspeitas de pessoa física pela magnitude do negócio. Operar 10 mil contratos de uma vez não é uma coisa tão fácil de se ver no mercado de dólar futuro. Nesse caso, vocês constataram no caso do BTG Pactual. Isso. A intermediação foi feita pelo BTG. Assim como nos outros negócios que vêm em sequência, a intermediação foi feita pela BGC, Liquidez, e também pela Tullett Prebon, que são instituições, as três, que normalmente operam com esse cliente operacional. Então, não tem ali uma desconfiança em relação a volume de negociação, porque sim, elas negociam contratos grandes. Se você pega outros dias, você vê ali 1.000 contratos, às vezes 4.000 contratos durante o dia, mas 10 mil contratos já é uma coisa que foge da normalidade. Então, eu parti daí. Bom, 10 mil contratos, vamos ver nessa faixa de horário. E aí, logo em seguida, vem essas outras operações por intermédio de outras corretoras. Eu acho que vale a gente ressaltar que a corretora é um intermediário. Ela pode estar operando para um fundo institucional, ela pode estar operando para uma empresa que queria se proteger de algum movimento cambial, que é o que a gente chama de hedge. Ela pode estar operando entre as suas mesas, então tesouraria e mesa, fazendo alguma gestão de risco, desmontando posição de fundo. Isso tudo pode acontecer. E essas corretoras são usadas por esses grandes investidores institucionais. Então, isso acaba até diminuindo as suspeitas dessas operações maiores. Ninguém vai fazer uma operação dessa magnitude em uma corretora que não é conhecida por isso. Então, você começa a filtrar as anormalidades. Se normalmente tem uma ou duas operações de 4.000 contratos, por que nesse instante, nesse curto espaço de tempo, você tem tantas grandes? E aí que começa a levantar a suspeita. Não há irregularidade em operar no mercado futuro. Não há irregularidade de ganhar no mercado futuro. Inclusive, as pessoas ganham. Como é que a pessoa poderia ter tanta certeza de que viria naquele mesmo dia uma medida que desvalorizaria o real tanto? Exatamente. Esse é o ponto, né? A grande questão é o contexto.
Porque se você tem ali uma movimentação de 1.000, 4.000 contratos em um dia que nada acontece, tudo bem. Agora, se você tem uma movimentação muito grande em um dia que logo em seguida, horas depois, a gente vai ter um anúncio que vai mexer com o preço, parece que existe uma quase certeza de que aquele dólar vai subir, pelo menos no mercado futuro, para você ganhar com aquela operação. Porque ninguém vai entrar com 10.000 contratos, que a gente está falando de 500 milhão. Quem arriscaria fazer uma aposta tão grande Exatamente. se não tivesse certeza de que fosse ganhar? É isso. A pessoa pelo menos tinha que achar que o mercado ia virar a favor dela, porque senão a perda também é muito grande. E é aí que a suspeita aparece. Não é pela negociação, não tem irregularidade, como eu falei, em ganhar com o mercado cambial, não tem irregularidade nem em negociar contratos. O que levanta a suspeita e merece um olhar mais cuidadoso, e aí por órgãos reguladores, é justamente o momento que foi feito, antecipando um movimento que aconteceu no fim do dia. Não dá para saber se essas pessoas desmontaram de fato essas posições naquele dia, se elas seguraram mais dias, porque a gente não tem essa abertura mais, como tinha antigamente. A partir de abril desse ano, a gente não consegue mais ver por participante, que seriam essas corretoras intermediárias. A gente consegue ver só o geral. Então não dá para saber se foi desmontado, se teve lucro ou não teve. Mas se tiver sido desmontado, o lucro é muito grande. Pensando de 4.000 contratos, daria um lucro de 23 milhões. Pensando em 10.000 contratos, quase 60 milhões. Então, assim, precisa ser olhado para ver se essa pessoa correu na frente ou não. Seja o investidor institucional, o fundo, a empresa, quem se posicionou e qual motivação. Se foi legítima ou se não foi. E aí cabe o papel da CVM, cabe o papel da CVM com outros órgãos, até a Polícia Federal, de investigar isso e ver quem que foi e se teve motivação ou não por informação privilegiada. Que é o que a gente conhece como o tal do insider trading, que a gente tem ouvido tanto nos últimos dias, né, Débora? Aí, o Alexandre de Moraes, o STF, portanto, mandou a PGR apurar essas informações privilegiadas do tarifaço. Beleza. Essa é uma informação. Eu vi um professor dos Estados Unidos, o Paul Johnson, que é diretor do Centro de Análise de Segurança Global da Fordham University, só para dar os créditos direitinho dele aqui. Mas ele estava dizendo que se essa transação ela foi feita por alguém ligado ao governo ou Congresso dos Estados Unidos, ninguém investiga. Por quê? Porque essa investigação, né, é feita pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e pelo CVM deles. E eles são ligados, esses dois órgãos, ao governo dos Estados Unidos. Então, a chance disso avançar é praticamente nula. O Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo, blogueiro bolsonarista, que tem defendido essa taxação contra o Brasil também, os dois disseram em entrevista nessa semana que eles sabiam que viria o tarifaço. Então, se levanta mais uma suspeita. A questão é a seguinte, a Heloísa Vilela também chama a atenção que isso pode ter vindo por parte dos Estados Unidos, alguém ligado ao Trump, ao governo. A gente até vai entrar mais nesses meandros, porque tem outros países que a gente já viu uma movimentação parecida com essa. A investigação aqui pelo Brasil pode ser a resposta, levando em consideração todo esse contexto? Se tiver disposição para investigar, sim. Se a CVM for a fundo nessa investigação, procurar os participantes de fato e essa motivação, se teve vazamento de informação, se teve algum acesso à informação privilegiada, aqui a gente pode ter essa resposta. Mas a gente precisa, sim, da disposição que a CVM vá atrás disso, e se precisar da Polícia Federal que seja acionado, quem sabe agora, né, com o CPMI também, isso vá para frente. Mas precisa ser olhado. Quando a gente tem uma movimentação atípica, no mercado cambial especialmente, que não é todo mundo que consegue negociar, você tem que dar uma olhada mais realmente cautelosa, uma olhada mais de perto, porque se ganha muito dinheiro, e quando alguém ganha muito dinheiro, outra pessoa perdeu também dinheiro, porque ela podia estar posicionada do lado contrário. Ainda que ela pode estar vendendo já com lucro, a gente tem sempre um lado ali que fica na outra ponta. Então, se você tem uma distorção de mercado, então se alguém sabia de alguma coisa antes e operou sabendo disso, você desequilibra o mercado. Então, até para a saúde financeira do mercado, é preciso que todo mundo tenha acesso às mesmas informações. Por isso que o insider trading é tão problemático. Porque você está partindo de uma premissa que ninguém sabe. É crime, né? Exatamente.
E aí é um crime financeiro e precisa ser investigado como um crime financeiro. Se teve irregularidade, que encontrem a irregularidade. Se não teve, se foi realmente uma grande coincidência, se alguém estava desmontando uma posição muito grande, se fosse, pode ser um head de uma empresa exportadora que estava com medo do dólar subir por algum motivo e queria se proteger, se tiver uma motivação legítima, que também isso seja esclarecido. Mas a coincidência é o que causa suspeita. A coincidência de acontecer justamente em um dia que ia ter um anúncio importante, mas que até então ninguém sabia. E aí uma pessoa falar, ela pode estar ali querendo se gabar, eu sabia antes, né? Nossa, eu já tinha essa informação? Pode. Mas se ela sabia, será que outras pessoas não sabiam e não correram na frente? Se você já tem a suspeita que alguém sabia porque ela própria falou e colocou provas contra ela, será que não é o caso de investigar toda a movimentação cambial desses dias para ver se alguém mais se favoreceu disso, se isso vazou em outras esferas? Então esse é o papel realmente da investigação, que eu espero que seja feito e traga essas respostas que a gente quer, que provavelmente dos Estados Unidos não virão nesse momento com esse governo. O fato é que tá rolando pressão. Além do STF, a gente já teve o pronunciamento de parlamentares progressistas que disseram que aqui no nosso Congresso eles vão coletar assinaturas para tentar instalar uma CPMI para investigar. Então isso pode impulsionar mais ainda essa investigação que vai ser feita pela AGU também, né, Débora? Isso é importante. Sim, é importante que tenham pessoas olhando para isso, porque essas distorções de mercado, elas também levam tempo para serem investigadas, elas podem acabar ficando pelo meio do caminho, se acharem que não tem relevância, que não teve distorção, que não teve movimento atípico. Então é bom que tenha essa pressão justamente para jogar um holofote aí. A gente sabe que tem pessoas que foram... Não dá para acusar ninguém, nem é meu papel fazer isso, eu só reuni os dados e analisei. Mas a gente sabe que, por exemplo, uma das corretoras que foi intermediária, o SEO global dela é hoje parte do departamento, né, da secretariado. Ele é o secretário do comércio do governo Trump. Então, são coincidências. Podem ser só coincidências. Usaram essa corretora porque ela tem grande nome nessas operações institucionais grandes. Pode ser uma grande coincidência. Mas as coincidências também, às vezes, precisam ser investigadas, principalmente dentro do contexto que se está, em que outras vezes isso já aconteceu. E pessoas até contaram vantagem em relação a isso. Eu ganhei, né? Até o próprio Trump falou, fulano ganhou aqui com uma dica que eu dei. Ele é presidente dos Estados Unidos, ele não pode ficar dando dica do que ele vai fazer. E por isso as próprias criptomoedas do Trump e da Melania são tão problemáticas, porque você tem o presidente de uma grande potência mundial que pode falar alguma coisa. Às vezes um próprio post dele na rede social dele já vai fazer um baita de um barulho, e ele pode mudar o rumo do mercado. Se ele vaza que ele vai falar alguma coisa antes, vamos supor aqui que eu estou andando num corredor, eu trabalho no mercado financeiro, fiquei sabendo de uma fusão e aquisição. Aí eu chego para você e falo, olha, Gabi, vai ter uma fusão e aquisição aí? Compre esse papel porque acho que vai subir. Eu não posso fazer isso, né? Eu não posso nem operar para mim, muito menos contar para os outros. Agora, se uma pessoa faz isso e ela se gaba disso e ainda fala, fulano ganhou com a minha dica, imagina o poder que ela não tem de manipular um mercado com um tweet, com um post na Truth Social, que seja, para tentar fazer com que o mercado ande numa direção favorável a ele e as pessoas próximas dele. Então, essa é a grande problemática. E ele falar que já fez isso e ter uma criptomoeda ligada a ele, tudo isso é muito ruim para o mercado, acaba causando distorções. E por isso que ele é um grande fator de incerteza em tudo. Porque ele fala, ele desfala, ele volta atrás, aí depois fala que endurece o tom, depois amolece o tom. Então você vê que ele fica jogando assim, e com isso o mercado fica numa grande incerteza que ninguém quer se posicionar. Ninguém vai se posicionar não conseguindo enxergar um palmo à frente. Então essa incerteza causada por ele é muito ruim, e esses possíveis vazamentos que já aconteceram, inclusive, né, falados por eles, afirmados por Donald Trump e pessoas próximas, são muito ruins para o financeiro, no mercado financeiro em geral, não só aqui, mas nos Estados Unidos e em outros países. Em outros países também chama muita atenção que essa não é a primeira vez que isso acontece, justamente. A gente tem o caso
emblemático da África do Sul, quando o Trump anunciou as tarifas. A aposta foi grande na desvalorização da moeda sul-africana, no caso, né? Pouco tempo antes desse anúncio. Aí a mesma coisa aconteceu com a União Europeia, com o México, com o Canadá também, enfim. Então, tudo isso já tem um precedente. Até, a gente pode lembrar aqui, no dia 9 de abril. 9 de abril pela manhã, o Trump fez um post nas redes sociais. Eu fiz questão até de resgatar esse post, porque ele fala assim: é uma hora excelente para comprar. E aí, logo depois, ele anuncia uma pausa de 90 dias nas tarifas também. Então, aí a bolsa subiu, né? Lógico, quem seguiu o conselho das redes do Trump ganhou muito dinheiro nesse dia. E por causa disso, ele está também sendo acusado pela oposição de manipular o mercado, só que ao mesmo tempo a oposição lá dos Estados Unidos, o Congresso não tem força, porque está em minoria, não tem força para levar esse caso para frente. Então, acabou ficando por isso mesmo. Isso é muito triste, né? Muito ruim para todo mundo. Porque ele faz um post falando é boa hora de comprar. Ele, enquanto presidente, não poderia fazer isso. Porque justamente ele sabe as atitudes que ele vai tomar, as medidas que vão ser tomadas, e ele está privilegiando quem tem acesso a essa informação antes. Então, falar é um bom momento para comprar, uma coisa, sei lá, sou eu passando na rua e falando, olha, é um bom momento para comprar, porque eu acho que é. Outra coisa é um presidente de uma potência que tem poder para mexer com outros países falar, é um bom momento para comprar. Então, isso tudo é muito problemático. De novo, aqui a gente não está acusando ninguém, falando que essa corretora correu na frente ou não, até porque a corretora pode não estar operando para ela, pode estar operando para um terceiro, só como intermediária. Mas eu acho que precisa atenção para ver quem que operou. Já que a gente tem tantos casos anteriores de informação que possa ter vazado, que pode ter privilegiado um ou outro agente de mercado, é melhor pecar pelo excesso e investigar. Porque se não for nada disso, que bom, não era. A gente estava errado, foi uma coincidência e está tudo certo. Agora, se for, isso precisa ser investigado porque é muito danoso para o mercado financeiro, para o sistema financeiro como um todo, acabar à mercê de uma pessoa que acaba governando, às vezes, por rede social e que tem todo um papel importante a ponto de manipular o mercado. Então, uma coisa é a gente falar, acho que vai subir uma ação, porque eu vi, sei lá, o fundamento dela, porque eu vi um gráfico. Mas outra coisa é um presidente falar, boa hora para comprar, porque as pessoas vão correr na frente, vão comprar e vão lucrar. E quem não teve acesso à informação não vai lucrar. Então, você tem uma distorção enorme de mercado e de informação, o que é muito ruim. Aí me parece, Débora, que a situação lá nos Estados Unidos está todo mundo muito de mãos atadas, me parece, de uma certa maneira, porque diferente do judiciário daqui, o STF está funcionando para balancear, enfim, muitas vezes com críticas, tem excesso, não tem excesso, essa questão da tornozeleira do Bolsonaro e o que veio depois também, essa não é a questão, mas o STF está ali para balancear e também para, enfim, dizer, olha, aqui é um país soberano e um outro país não pode ter ingerência, tomar decisões a respeito do nosso país. Agora, lá parece que a gente tem outras, vamos dizer assim, suspeitas em relação a outros países, a gente tem um post em rede social, então Trump abertamente falando, agora é um bom momento para comprar. Então, assim, o que mais falta para ter uma investigação desse tipo? Para saber se de fato o Trump está manipulando o mercado e quais informações estão sendo utilizadas de maneira, a beneficiar amizades ou, enfim, a um grupo próximo da Casa Branca. Isso é muito... A questão é essa, eu acho, de que essa é a chave da questão. Porque o que falta lá é justamente o poder de levar isso adiante. Então, por mais que todo mundo saiba e que está explícito, algumas coisas sempre aconteceram, né, nos Estados Unidos em relação a proximidades com empresas e tudo mais. Só que agora isso está escancarado e está explícito. Em abril teve toda aquela exposição de que podia ter ali um grupo de pessoas também se favorecendo, inclusive pagando ali por proximidade com pessoas importantes do governo e ao próprio Donald Trump. Tudo isso está sendo falado e está sendo denunciado pela oposição dos Estados Unidos há muito tempo. Desde que Trump assumiu a presidência, tem alguém falando, alguém da oposição, senadores, indo a público falar sobre esses casos. Mas parece que nada vai para frente.
justamente por essa perda de força política que se tem, tanto no Congresso lá, para tentar levar isso adiante. Então, estão realmente de mãos atadas e o Donald Trump está deitando e rolando em cima disso. É o que eu falo, ele mete o bedelho em todos os lugares que ele não foi chamado. Ele meteu o bedelho na fórmula da Coca-Cola e esqueceu, né, que a cana-de-açúcar vem daqui do México, que estão taxados, então isso encareceria o produto. Porque é fácil falar, então vamos mudar ali a fórmula, vamos trocar a calda lá de milho, né, que eles usam o corn syrup, por cana-de-açúcar, esquecendo que essa cana-de-açúcar ele mesmo taxou, já que vai vir daqui, e do México, que também está com tarifa aumentada. Ele mete o bedelho aqui no Brasil, falando que as pessoas próximas, né? Ele nem quer falar que Bolsonaro é amigo, ele fala uma pessoa que eu acho que é honesta, e aí na realidade Donald Trump tudo pode, mas ele tá ali falando, essa pessoa que não é meu amigo, mas sei que é honesto, estão perseguindo, né? Tá ali uma caça às bruxas. Quem é Donald Trump para falar de caça às bruxas? Porque a gente está falando dos Estados Unidos. Mas ele começa a colocar ali pontos que interferem em outros países e na soberania desses países. Né? Agora, as próprias empresas, como a Trump Media, tentando forçar um processo contra o Supremo aqui, contra os ministros do Supremo e Alexandre de Moraes. Então, você vê que ele tenta extrapolar o poder dele, porque se lá ele está deitando, enrolando e fazendo o que ele quer, ele acha que ele pode fazer isso em outros países também e tentar ir com essas medidas mais radicais para que a gente fique submisso e aceite todos os termos e condições. Eu sempre falo isso, Donald Trump, ele traz a imposição de cima para baixo. Então, ele faz uma medida radical, ele coloca uma tarifa lá em cima, ele pressiona aquele país a aceitar tudo o que ele quer ou parte do que ele quer, para que você sente negociar com ele e aí, quem sabe, talvez ele diminua as tarifas, ele alivie algum ponto. Só que não é assim que as coisas funcionam. Os países têm sua soberania, ele não pode usar os mesmos mecanismos que ele está usando nos Estados Unidos, porque realmente estão ali de mãos atadas, está mais difícil o enfrentamento, nos outros países tentando fazer essa coisa top-down, que a gente fala, de cima para baixo, impondo as vontades dele, porque isso fere, inclusive, alguns pontos da nossa, não só da nossa soberania, mas da nossa legislação, do nosso judiciário. Então, ele não pode fazer isso achando que tudo é quintal dele. Mas ele está tentando, e aí ele vai jogando com todas essas armas que ele tem, tentando enfrentar o Supremo. Ele está fazendo isso lá nos Estados Unidos, enfrentando o Jerome Powell também. Então, ele está metendo o bedelho no Fed, falando que ele sabe de juros mais do que todo mundo, que ele tocaria o Fed muito melhor do que todo mundo, tentando forçar uma demissão do Jerome Powell, até por questões de uma reforma do Fed, porque interferir lá no Banco Central ele não pode. Não é uma coisa que está escrita, mas é um entendimento que se tem do princípio quase como o nosso aqui da autonomia. Mas, ao mesmo tempo, ele está tentando forçar essa demissão do Powell porque o Powell não quer fazer o que ele quer, que é reduzir a taxa de juros nesse momento. Então, você vê que ele usa esse mecanismo em todos os lugares, aqui, lá, com os países que ele tentou sentar para negociar. Então, é uma condição desigual. E como tudo, né, a informação é desigual e as condições são desiguais. E aí você vê Donald Trump tentando exercer poder onde não é o lugar dele exercer poder. Sem dúvida, Débora. E a gente viu principalmente o caso mais emblemático foi o da China, que jogou as tarifas lá em cima para depois sentar e dizer que negociou. Mas a China também subiu o tom para falar com Donald Trump no mesmo patamar. A gente viu que esse efeito também foi contrário em muitos países. Então, se ele estava pretendendo, de alguma maneira, impulsionar a extrema-direita ou conseguir, vamos dizer assim, ter uma vantagem na negociação comercial, isso também não aconteceu. Então, o Trump ele vem jogando, mas à medida que isso está acontecendo, os países estão respondendo. O próprio Brasil agora foi na reunião da Organização Mundial do Comércio, teve o apoio de 40 países. Isso, de certa forma, é uma movimentação importante, até porque os Estados Unidos, como você disse, eles negociam de cima para baixo. Então, importantíssima essa sua fala. E é um prazer ter você sempre aqui, Débora. Muito obrigada pelo convite, espero vir mais vezes. Com certeza, você vai vir. Pode já ficar, assim, preparada, porque você é presença, assim, cativa já, não em detalhes. Valeu. Obrigada. Obrigada.
Lembra você que nesse final de semana, no domingo, já vai ter o ECL Eterno, que é quando o Edu Moreira vai anunciar um pacote de novidades aqui do ICL. Então anota aí na sua agenda, vai em detalhesicl.com.br, garante a sua vaga, você vai receber um aviso quando estiver começando, porque vai ser online, gratuito, para todo mundo. A gente vai ter novidade no jornalismo, entretenimento, também na nossa área de educação, tem coisa muito boa vindo aí. A gente tem dado também spoiler, tanto no N1 como no N2 também. Vai lá se você estiver muito curioso, mas a gente vai te contar tudo no próximo domingo. Vem com a gente. Agora tem o Mercado Investimentos, justamente com a Débora. Na sequência, o Rolê ICL, e você pode ouvir Em Detalhes em qualquer momento do seu dia. A gente está de volta de segunda a sexta-feira. Até lá. Tudo que o ICL construiu até hoje foi muito especial. A gente hoje tem a maior audiência do Brasil na internet, no jornalismo. A gente foi eleito o veículo mais confiável do Brasil, o melhor veículo de jornalismo, de economia e de empreendedorismo. A gente criou cursos de educação financeira, de empreendedorismo, cursos livres, a pós-graduação com a maior turma do Brasil, mas tudo isso é pouco perto do que eu vou anunciar no dia 27 de julho. O anúncio do 27 de julho vai reescrever não só a história do ICL, mas a história da educação, do entretenimento e do jornalismo no Brasil. Aliás, não só no Brasil, porque vem aí um novo passo também para a América Latina. Você não perde por esperar o dia 27 de julho. A gente se encontra no dia 27 de julho. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.